Então, deixa eu falar aqui agora, a gente vai ter um outro palestrante, o grande Murilo Buzo, pessoa por quem eu tenho muita admiração. O Buzo, deixa eu apresentar ele direitinho aqui, pegar as informações. Ele é graduado em psicologia pelo Mackenzie, ele tem qualificação avançada em clínica analítica comportamental pelo Paradigma. Atualmente, ele está cursando mestrado profissional em análise do comportamento aplicada pelo Paradigma. E ele vem sendo uma figura assim, nacionalmente conhecida por falar sobre esse tema sobre o qual ele vai falar aqui. O Fuso ele já falou em algumas JACs sobre suicídio, então a gente quer muito que ele participasse aqui, a gente ficou também muito feliz com o aceite dele, então fica muito à vontade, Fuso. Bom dia, gente. Então, vocês conseguem me ouvir bem? Só antes de começar. Escuto perfeitamente. Obrigado. Então, primeiro de tudo, eu queria agradecer a comissão organizadora pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Meu computador não queria que eu estivesse aqui hoje, então eu me tornei o que eu mais temia, a pessoa que demora meia hora para poder ligar o computador e o PowerPoint poder pegar. Agradeço a Olivia por ter trocado a palestra de horário. E, basicamente, o que eu vou tentar fazer hoje é trazer informações preliminares sobre o que a gente está vendo com relação à Covid-19 e também o que a gente viu no passado com relação a situações relativamente parecidas para a gente tentar estabelecer alguns cenários futuros em relação a isso. Tá? Então, antes da gente começar, suicídio é um assunto delicado. Se você sente que precisa de algum auxílio, gente, entre em contato com alguém especializado ou com o Centro de Valorização da Vida, número 188. Funciona 24 horas por dia para ajudar vocês. Bom? Então, a relevância do tema. Basicamente, cada 100 pessoas que morrem no mundo, 1,5 vão por suicídio, de acordo com dados do OMS. Esse número também ele é subnotificado e subregistrado. E para cada morte por suicídio, de acordo com a Danuta Wasserman, a gente tem entre 20 e 30 tentativas. Tá? Então, para essa palestra, eu vou adotar algumas premissas. A primeira delas é que o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. Quem fala isso é o Rory O'Connor e o Matthew Nock. E também, até aproveitando sobre isso, como o Seidman fala lá no Quais suas implicações. O suicídio é uma super simplificação nomeá-lo pelo seu ponto final, como uma grande cadeia de resposta, pensando na morte. Então a gente tem que olhar toda a construção da história de sofrimento da pessoa e quais contingências favorecem isso, sejam coisas mais a nível individual, pensando nível operante ali, quantos podem ter a ver com o terceiro nível de seleção. E também, os impactos psicológicos numa crise sanitária, eles costumam ter uma duração maior que a própria crise sanitária. Então, essa autora que fala isso, ela comentou isso pensando na crise do Ebola, decorrente do Ebola, que teve lá no continente africano. Tá? Então, eu vou puxar um pouco da gripe espanhola. Então, o que o Ira Wasserman quis estudar nesse artigo? Ele quis ver se os efeitos da pandemia, lá da gripe espanhola, influenciaram em taxas de suicídio nos Estados Unidos. Qual é um problema metodológico que a gente tem nisso? Você tem Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola e lei seca. Então, são três coisas que aconteceram em sequência. Então, isso acaba tornando tudo bem complicado metodologicamente, de você só pegar os dados de mortes por suicídio, ano a ano ali no censo e tudo mais. Então, para isso, ele acabou... Eu até ia disponibilizar o gráfico, mas eu juro, assim, artigo antigo, a leitura dos dados é muito
injusta, ele usa escalas diferentes também. Então, para mortalidade, ele põe 10 elevado à quarta, então mortalidade por 10 à quarta e por suicídio de 10 à sexta, porque você pode morrer de muito mais formas do que o suicídio. Então, basicamente, nas conclusões, Primeira Guerra Mundial não resultou em aumento de mortes por suicídio nos Estados Unidos. Isso foi um dado tanto quanto surpreendente para mim, mas acho que tem alguns fatores para isso que a gente pode explorar um pouco depois. Já a pandemia teve um efeito positivo em mortes por suicídio nos Estados Unidos, que é o que eu vou tentar articular alguns possíveis motivos para tal. E a lei seca teve efeito negativo em mortes por suicídio, ou seja, pessoas se mataram menos quando você teve essa proibição do álcool, comparado a não ter. Quem quiser a referência, eu vou disponibilizar no final, podem me mandar um e-mail também, vai estar lá no final, que aí eu posso passar tudo com calma, tá? Agora, sobre a questão do álcool, por que é importante falar? Por que o álcool pode ser algo que contribui para a morte por suicídio? Porque, essencialmente, ele afeta na nossa tomada de decisão, né? E você também tem um outro problema que, quando você ingere uma substância como essa, isso pode aumentar a sua tolerância à dor física. Acho que todo mundo aqui que tomou um porre na vida pode ter passado pela experiência de acordar no dia seguinte com muita dor, porque você acaba caindo, se machucando de alguma forma, você só sente no dia seguinte. Então, esse aumento de tolerância à dor física é algo que pode favorecer uma tentativa de suicídio, tá? E isso ajuda a explicar também porque pessoas que têm um comportamento autolesivo têm uma probabilidade maior de tentar suicídio comparado a grupos que não possuem isso, justamente porque você vai dessensibilizando, né, ao longo do tempo. Esse estudo aqui, ele é um artigo bem breve no Journal of the Royal Society of Medicine, lá de 2003, que vai trazer quais lições, de acordo com este autor, a gente viu com relação a SARS, lá em Hong Kong. Que foi uma outra epidemia com potencial pandêmico. Então, tem dois trechos que eu separei para a gente. O primeiro, fazendo uma tradução livre agora, a epidemia da SARS em Hong Kong não só afetou a saúde das pessoas, mas também teve impactos sociais, econômicos e repercussões humanitárias. Não é mencionado nada explícito sobre impacto psicológico. Tá? 2003. E também o outro trecho, no lado, vamos dizer, positivo, a epidemia criou um senso sem precedentes de unidade, união entre todos os setores. Governo, organizações não governamentais, profissionais da área da saúde de modo geral, num esforço para conter a epidemia. Quando eu li isso, eu senti, como brasileiro, né, inveja. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Tá? Gosto de olhar coisas que aconteceram lá atrás, porque sabendo o que aconteceu lá atrás, você pode ter alguma perspectiva do que pode acontecer lá na frente. Então, querendo falar de Brasil, a gente não está no lado muito bom, não só pelo aspecto sanitário, mas por isso aqui também. Tá? Falando um pouco mais da SARS em Hong Kong, esses três autores, eles investigaram o efeito da pandemia da SARS no tocante a mortes por suicídio, principalmente suicídio de população idosa, que eles vão chamar de older adults, pensando em 65 anos ou mais. Então, se você olhar aqui, vocês veem que a taxa, ela, em 93, 94, estava relativamente alta, então 40 por 100 mil habitantes. Isso não é raro de se ver, no sentido que mortes por suicídio de populações idosas é algo que costuma acontecer, uma taxa bem alta, é um dado pouco sabido por muitas pessoas. Você tem uma queda, uma oscilação, entra ali 2002 indo para 2003, você vê como aumenta, tá? E nota que como chega a 2004, a epidemia lá em Hong Kong da SARS foi dita como contida por volta do segundo semestre de 2003,
tem um declínio, porém esse declínio não chega a níveis pré-SARS. Tá? Então, os pontos-chave que eles acabam colocando aqui, baseado em suicídios completos, na nossa base de dados, a epidemia da SARS mostrou-se associada a um excesso de suicídios de idosos em 2003, particularmente em abril. E muitos dos suicídios de idosos também teve um efeito que quando você vai passar dessa transição, se não me engano, da primavera para o verão, lá no hemisfério norte, você acaba tendo um aumento de mortes por suicídio. O que esses autores vão falar é que a epidemia da SARS pode ter antecipado esse movimento. Tá? E é o que eu falei, se você pegar pós-SARS, ainda ficou maior a taxa de morte por suicídio do que na época pré-SARS, pensando em 2002. E aí, no finzinho, manter o bem-estar psicológico do público em época de epidemia é tão importante quanto você lidar com a disseminação, a transmissão da epidemia. 2008, pessoas começam a olhar mais para esse lado de saúde mental. Então, um ponto importante, vamos lembrar que a escala que a SARS teve é uma escala muitíssimo menor que a COVID tem. Então, não estamos começando nada bem. Se você pegar uma... Eu não lembro agora o nome da autora, mas é uma professora especialista em trauma. Ela deu uma entrevista que ela fala que em março desse ano, basicamente, mais de 2,5 bilhões de pessoas ficarem em alguma forma de quarentena. Tá? Então, isso vai trazer muitos impactos. A Olivia trouxe alguns pontos de grupos colaboradores, eu vou comentar um pouco mais sobre isso, mas justamente as coisas não são tão animadoras, né? Olhando por esse lado. Spoiler, pode ficar pior. Então, nessa revisão de literatura, viram estudos referentes a 10 países. Então, 11 estudos relacionados a SARS, Ebola 5, H1N1, gripe suína 3, MERS seria uma espécie da SARS, só que lá do Middle Eastern, né? Oriente Médio, se não me engano. E gripe equina, um estudo. O que esses autores acabaram achando? Você tem estressores durante a quarentena e estressores depois da quarentena. Então, durante... A duração é uma coisa muito complicada de lidar, porque você vai ter pessoas que passaram por um período de confinamento, de quarentena, de 10 dias ou mais. Essas pessoas tendem a ter mais sintomas de TEPT, comparado ao grupo que passou entre 0 e 9 dias, por exemplo. Quanto tempo que a gente está em quarentena, afinal? Né? Medo de infecção. Então, o que acontece? Com relação a isso, quando você, em março, melhor dizendo, fevereiro, por exemplo, lá para a Itália, março para cá, abril e tudo mais, quando a gente sabia tão pouco sobre a Covid, não que a gente saiba tantas coisas hoje, mas a gente tem mais respostas, pelo menos, a gente tinha muito mais perguntas lá atrás, se infectar era algo que para muitas pessoas era visto como uma sentença de morte imediata. Isso tira uma perspectiva positiva de futuro. Então, tem esse problema, e você tem um outro problema, que é você poder transmitir isto, principalmente para alguém que você tem muito carinho, algo nesse sentido. Então, teve relatos já de pessoas que apresentaram sintomas da Covid, mundo afora, isso no Brasil eu não vi, mas em outros países sim, que acabaram tirando a própria vida pelo receio de poder contaminar pessoas que estavam fazendo a quarentena com elas. Tá? É uma coisa bem trágica. Frustração e tédio. Acho que não precisa definir isso, é autoexplicativo, né? Neste caso. E suprimentos inadequados. Aqui a gente não está falando tanto de EPI, pensando em equipamento de proteção individual, embora seja um problema extremamente complicado, principalmente para a população economicamente vulnerável, sei lá,
prevenção à quarentena tem a ver com você usar água e sabão, para você poder lavar suas mãos em certos momentos, álcool em gel quando você não tem acesso a esse recurso. Quantas pessoas no Brasil têm acesso a isso? De novo, a resposta não é muito animadora. Mas aqui está falando também de uma questão financeira. Então, vamos lembrar, a gente tem o auxílio emergencial, né? Tá para ser reduzido, então isso provavelmente vai causar muito estresse relacionado a esse aspecto financeiro. Você também pode ter isso com relação a suprimento, pensando em alimentação, cesta básica e coisas desse sentido, tá? Então, essa parte durante a quarentena. Informações inadequadas. Acho que também diria que é autoexplicativo, mas, enfim, né? A gente via notícias sobre como um feijão, se alguém fizesse certas coisas com ele, ele adquiria a função de cura para Covid. Foi propagandado que certos países desenvolveram uma vacina para Covid que já estava salvando o mundo, isso lá para março, começo de abril. Não é bem assim que a banda toca. Isso sem contar você menosprezar a pandemia, né, falando que é uma gripezinha e coisas nesse sentido que, enfim, contribui bastante para o nosso número de contágio e, consequentemente, número de mortes, tá? Estressores após a quarentena. Então, quando a quarentena acaba, a questão é o que você vai fazer depois daquilo. Via de regra, países ficam mais pobres quando uma quarentena acontece, tá? Você interrompe bruscamente muita da atividade econômica, então isso vai ter uma repercussão. Então, o aspecto financeiro é algo crucial. Muita gente perdeu integralmente a renda, sendo demitido, tendo uma falência do estabelecimento que a pessoa tinha, seja uma redução significativa de renda. E, de novo, esse auxílio emergencial, quando ele for reduzido, isso vai gerar um impacto muito significativo nas pessoas, tá? Tem muitos estabelecimentos que estão, vamos dizer, segurando as pontas, porque você tem uma injeção de liquidez do governo. Injeção de liquidez não é feita para sempre. Tá? E também estigma. Então, principalmente entre profissionais da área da saúde. Então, nesse caso, lembrando que no Brasil a gente viu relatos de enfermeiros e médicos sendo hostilizados em transporte público. A gente teve casos de profissionais da mídia sendo hostilizados durante o momento de trabalho. Então, isso basicamente cria uma situação de nós versus eles. Lembra daquele senso sem precedente de unidade que o pessoal falou lá de Hong Kong. Tá? Esse é um aspecto macroeconômico que a gente tem uma correlação negativa entre PIB e taxa de suicídio. O que isso quer dizer? Basicamente, quando você tem crescimento econômico, morte por suicídio tende a cair, isolando essas duas variáveis. De novo, o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial. Tá? Mas se você tentar isolar isso, existem metodologias para você tentar isolar isso, como esses autores fizeram, você vê que tende a acontecer dessa forma. Mortes por suicídio aumentam em recessões. Tá? Então, se eu não me engano, teve um dado que eu vi faz um tempo, mas não tome minha palavra como verdade, que acho que lá na crise de 2008 dos Estados Unidos, aquela crise hipotecária, a cada 1% do PIB que caía, acho que aumentava 1% a taxa de morte por suicídio. Tá? Então, acho que isso dá um norte pra gente que é uma situação bem complicada. Esses autores aqui, eles quiseram investigar esse impacto, tá, da crise econômica de 2008, mas olhando de um cenário mais internacional. Então, analisaram 54 países e quiseram verificar também grupos etários e sexo, gênero, eu estou usando aqui como se fosse a mesma coisa, mas não é, sofreram maior impacto. Então, as conclusões: taxas de suicídio aumentaram em países europeus e americanos. Em alguns países do continente africano, esse efeito não é tão nítido, eles falam que a gente precisa entender melhor. Particularmente em pessoas
sexo masculino, de novo estou adotando como sinônimo aqui, e em países com baixas taxas de desemprego prévias à crise. Esse ponto é importante. Por que que isso acontece? Tá? Primeiro, de você ser um homem e aumentar sua taxa de morte por suicídio em um período como esse, pode ter a ver com uma percepção que homens tendem a se sentir os provedores da casa, em alguns casos são. Então, a hora que você de renda significativa, um cenário mais instável, uma perspectiva de você poder perder seu emprego, uma dificuldade de conseguir um emprego, são várias contingências que envolvem controle aversivo, uma situação de extinção muito complicada, que vão produzindo um sofrimento, e não só um sofrimento, mas tipos específicos de sofrimento que tendem a levar a gente a se matar. A gente vai ver um pouco isso mais lá para frente. E a parte do baixas taxas de desemprego prévias à crise, se um país está indo relativamente bem, de repente tem uma crise, que, vamos dizer assim, praticamente ninguém esperava, você muda muito bruscamente a realidade das pessoas. Então, é um momento muito estranho, que é difícil você ver uma perspectiva futura positiva na situação. Países que você sai de uma crise, a questão é quanto tempo vai demorar para você entrar em outra, parece que existe um efeito mais de resiliência, no sentido de você estar mais, entre aspas, calejado numa situação como essa. Então, essa é uma interpretação possível desse tipo de dado. Tá bom? Esse é um modelo que eu tenho muito apreço por ele. Quem me apresentou foi o Thiago Zorter. Foi criado pelo orientador dele, Rory O'Connor, em 2011. Em 2018 ele foi adaptado. Ele foi, aliás, atualizado. Basicamente, esse modelo eu gosto porque ele dá uma ideia de construção de vulnerabilidade para alguém poder estar mais suscetível a uma crise suicida. Ele vai falar também do que tem que acontecer para você ter uma ideação suicida e o que tem que acontecer para essa ideação virar uma tentativa. Então, é um modelo que eles chamam de ideação para ação. Acho isso excelente. Confesso que nas coisas que eu li de análise do comportamento, principalmente no Brasil, não encontro esse tipo de cuidado e essa minúcia na análise. Uma coisa que tem acontecido mais em outras abordagens. Esse modelo, se não me engano, ele é da TCC. E acho que a gente pode tentar dar uma leitura comportamental para ele, tá? Ele está em inglês porque tem direitos autorais. Então, tem que ser assim. Basicamente, essa fase pré-motivacional, então esse quadro grande e azul da parte de cima, do lado esquerdo, ele vai falar o que tem que acontecer que vai construir vulnerabilidade no organismo. E o que vai desencadear uma crise pensando em diálise. Essa fase motivacional, então esse retângulo grande aqui do centro, vai falar o que tem que acontecer para, no começo de uma crise, virar uma ideação suicida. Tá? Então, o que falta de repertório para a pessoa, quais variáveis críticas ela pode ter acesso ou não ter acesso para isso. E a fase volitiva, esse retângulo grande na direita, lá de cima, em azul, vai falar o que tem que acontecer para a ideação virar uma tentativa. Então, começando da esquerda, fase pré-motivacional. Vou falar de eventos de vida aversivos, então pense em alguém que tem histórico de ter sofrido bullying, por exemplo, abuso sexual, violência doméstica, se não me engano, acho que a Marcela vai falar disso em outro dia, mas cerca de 1/3 de tentativa de suicídio entre mulheres tem a ver com violência doméstica, abuso doméstico. Então, é um dado bem crítico. Se você olhar para ambiente, aí, primeiro, fica nítido que é um modelo que não é da análise do comportamento e acho que tem a ver com contingências mantenedoras ali, tá? Então, a gente vai olhar para o que está acontecendo na vida da pessoa, nesse arranjo de contingências que está favorecendo maior vulnerabilidade. Então, quarentena, por exemplo. Se você olhar para diáteses, é basicamente um desencadeante da crise. Se a gente for
preferir o termo, gatilho, tá? Algo nesse sentido. Então, basicamente é isso que acontece. Somatória desses 3 fatores leva a uma maior vulnerabilidade e o start da coisa. Olhando para a fase motivacional, o subproduto desse primeiro quadro vai levar a uma sensação de derrota, fracasso e humilhação. E aí, se a gente olhar logo embaixo, tem esse threat to self-moderators, então, moderadores de ameaça a si. Então, derrota e humilhação mais isso aqui leva à sensação de aprisionamento, tá? Então, quando você passa por uma situação tão aversiva que você se sente derrotado, humilhado, e aí, uns exemplos desses moderadores. Um déficit comportamental de resolução de problemas sociais, um padrão comportamental de ruminação podem levar você a sentir que não tem saída, você não sabe mais o que fazer, tá? E aí, quando você passa pelo aprisionamento, esse subproduto de contingência, você tem os moderadores motivacionais, que a somatória de aprisionamento e esses moderadores leva a uma ideação suicida. Então, exemplos desses moderadores. Thwarted belongingness, tem gente que traduz como pertença frustrada, eu adoto uma tradução livre que seria uma desconexão social. A percepção de você ser um fardo para outras pessoas, então isso ajuda a explicar suicídio entre população idosa. Tá? Uma ausência de pensamentos futuros positivos. Esse goals tem a ver com dificuldade de você estabelecer objetivos e de você com objetivos factíveis, de você conseguir atingir os objetivos estabelecidos, certas normas, questão com resiliência, ausência de suporte social. Então, na questão da quarentena, isso fica bem evidente, tá? E atitudes. Então, se você pegar aprisionamento e esses moderadores, a gente tem como subproduto disso aqui, ideação e intenção suicida. Diferença entre ideação e intenção. Ideação é você aparecer um pensamento na sua cabeça entre você querer se matar. E intenção é quando você, vamos dizer, contempla essa ideação, esse pensamento. Então você acaba tendo um ensejo de querer agir em direção a isso. Tá? Então, isso aqui explica como que forma a ideação suicida. Eu gosto desse modelo porque ele dá uma trajetória e basicamente não é um modelo que põe 2 coisas que eu acho que a gente faz muito por aqui, pensando em Brasil, que eu acho que é um problema. Primeiro é falar de suicídio como um produto de transtorno psiquiátrico, porque não explica o que acontece em diferentes transtornos psiquiátricos que pessoas pensam em se matar e tentam se matar, tá? E aí não fica muito nítido o que é para você fazer em termos de intervenção. E outra coisa é quando a gente basicamente fala de muito sofrimento que leva a uma crise suicida. Então, acho que isso aqui dá uma trajetória e dá nome aos bois. Aí, entrando na fase volitiva, quando alguém está com ideação suicida e intenção, ou intenção, melhor dizendo, você tem os moderadores volitivos. O que é isso? Access to means, então acesso a meios letais. Você não pode se matar se você não tem acesso a um meio para se matar. Planejamento. Exposição a suicídio de terceiros. Isso ajuda a explicar por que a gente, às vezes, não noticia certas coisas com relação a suicídios quando eles aparecem na mídia. Tá? Aquele problema com a primeira temporada de 13 Reasons Why tem a ver com isso, que é o que a gente chama de efeito Werther. Tá? Impulsividade, sensibilidade à dor física, que é o que eu falei lá atrás, pensando em álcool, uma falta de medo sobre a morte. Então, se você perde esse medo da morte, sua chance de tentar se matar aumenta. Esse majory tem a ver com você ter imaginações, você ficar imaginando como seria a sua morte, coisas nesse sentido. E tentativa prévia. Então, esse é o fator de risco isolado aqui mais crítico em termos de prevenção, porque você tem o comportamento, né, já no histórico da pessoa.
Então, essa interação aqui leva ao comportamento suicida. Tá? Eu queria trazer isso para a apresentação, porque é um modelo que eu sei que ele vai ficar explicado de uma forma um pouco mais frouxa, assim, não tão bem amarrada, mas eu queria que esse modelo aparecesse para vocês como algo a ser estudado. O link para ele, se não me engano, está aqui. Qualquer coisa me escrevem que eu passo. Acho que é possível dar essa leitura comportamental, pensando nesses sentimentos como subprodutos de contingência. É um pouco simplista isso, mas acho que ajuda a entender a racional dele. E também vai mostrando quais déficits, acho que é assim que fala, quais faltas de repertório comportamentais favorecem o surgimento de uma ideação suicida, tá? E o que acontece para uma ideação se traduzir numa tentativa, tá bom? Esse também é um modelo que ele foi baseado em uma revisão de literatura para ele ser feito, então esse é um ponto muito salutar para ele. E esse modelo também, o pessoal lá de Glasgow, que o O'Connor é lá daquela universidade, eles estudam empiricamente cada componente do modelo, pensando na fase motivacional, volitiva e algumas coisas da pré-motivacional, para tentar entender melhor as coisas e ver se é isso mesmo. Tá? É um modelo que ele é atualizado de tempos em tempos. Por isso que eu gosto bastante dele, até pensando em prática baseada em evidências. Então, pensando nessa ideia que a gente falou aqui de acesso a meios, nos Estados Unidos, isso aqui é um gráfico feito pelo The New York Times. A gente vai focar na linha vermelha, que vai falar de armas que foram adquiridas ao longo de 20 anos nos Estados Unidos. Nota como tem alguns picos, e eles acabam colocando o que acontece para ter esses picos. Então, 754 mil armas ali tem a ver com o 11 de setembro. Na eleição e reeleição do Obama, você também tem picos de armas vendidas. Aí você pega aqui na Covid, o surto de coronavírus ali nos Estados Unidos, março, 1,9 milhão de armas vendidas. Quanto mais armas uma população tem, mais suicídios tendem a acontecer. Tá? Então, esse é um problema que lá vai ter muito significativo. Tá? Então, algumas conclusões dessa parte. Então, as mortes por suicídio aumentaram em pandemias ou epidemias com potencial pandêmico, crises econômicas significativas, e há fatores que favorecem o aumento de mortes por suicídio no geral, como aquisição de armas de fogo, violência doméstica, estigma, tá? Pressão econômica também vai entrar, autossenso, união, conexão social. Sensação de ser um fardo, para mim, tem a ver também com pressão econômica, porque se você se sente pressionado economicamente ou sem renda, às vezes você vai ter que, por exemplo, voltar a morar com a sua família. E aí dá um senso de fracasso, um senso que sua vida deu passos para trás, por exemplo, e a ideia de que você está demandando recursos deles. Então, um subproduto dessas contingências é essa sensação, percepção de que você é um fardo. Tá? Então, temos todos esses problemas. Né? Lembrando que, acho que a gente não discute hoje em dia país que, sei lá, PIB não cai com relação à crise decorrente do coronavírus, sabe? Alguém pode falar, mas segundo trimestre, o PIB da China aumentou. O maior problema deles foi no primeiro trimestre, o PIB de lá. Tá? Acho que a grande questão é como que você vai ter uma recuperação econômica. Então, há quem diga que você vai ter a recuperação econômica em V, então, da forma que cai abruptamente, ela sobe abruptamente, vai ser uma recuperação em U, ou seja, ela começa a cair, ela vai se mantendo para baixo, e aí ela começa a subir gradativamente, depois ela de fato sobe. Então, você tem toda essa discussão, o pessoal mais da área econômica. De todo modo, essa grande queda sinaliza que, possivelmente, você tem variáveis que vão mostrar que pessoas podem se matar. Tá? Então, da maneira que eu interpreto, a gente não tem estudos muito conclusivos com relação a isso até o momento, falando assim, olha, o número aumentou, diminuiu, tem regiões que aumentam, regiões que diminuem, são coisas muito preliminares, acho que a gente precisa de um tempo para poder ter acesso a esses dados, só que fazendo toda essa especulação, acho que é razoável supor isso que eu
apresentei, que eu espero ter conseguido passar. Para não terminar também de uma forma, sei lá, acho que dá um senso de desamparo tão significativo, queria colocar onde a gente pode procurar recurso. Então, essa é uma cartilha feita pela Fiocruz, sim, aquela Fiocruz que a gente ouve na TV de vez em quando, e do Instituto Vitaleri, de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio. O link dela está aqui. É uma cartilha bem bacana. Lá vai dar uma série de estratégias que a gente pode usar para tentar entender melhor o que vai acontecer, para a gente pensar em estratégias de prevenção e de pós-venção, que é basicamente quando alguém se mata, o que a gente faz com os enlutados por suicídio, tá? Eu queria falar de uma forma de prevenção antes, que acontece fora do setting clínico. Acho que acaba complementando bem com algumas coisas que a Olivia falou, já que ela falou de algumas coisas que a gente faz dentro da clínica que a gente pode aplicar para fora. Essa é uma intervenção relativamente simples e que ela tem um ganho de escala interessante. Chamam Caring Letters. Foi criada pelo Motto em 1976. Então, é uma forma de contato com gente que foi avaliada como alto risco para suicídio e é muito breve. Então, expressa cuidado ao cliente e o contato não é demandante, uma característica importante dela. Então, eles pegaram 3.006 pacientes em 9 instituições psiquiátricas em 6 anos, de 68 e 74, e viram assim, olha, eles foram identificados como alto risco para suicídio. E aí, uma parcela deles recusou tratamento depois, que era pelo menos um mês de terapia. E eles dividiram em 3 grupos. O grupo tratamento, que é quem aceitou ao menos um mês de terapia. Grupo contato, que é quem receberam as caring letters. E grupo não contato, que não recebeu nada. Nem a terapia, nem essas cartas. Um exemplo de caring letter é colocar, cara ou cara, faz um tempo que você esteve aqui no hospital, a gente espera que as coisas estejam indo bem para você. Se você quiser nos mandar uma mensagem, dar um sinal de vida, algo nesse sentido, a gente adoraria ouvir de vocês. Sinceramente. Tá? Então, é algo bem breve. E eles tinham um cronograma de envio. Então, os 4 primeiros meses era um contato mensal. Do mês 5 ao mês 13, contatos bimestrais. Do mês 14 ao mês 60, ou seja, durou 5 anos isso, contatos trimestrais. Então, mandaram 24 contatos para uma pessoa, para cada participante, em um período de 5 anos. Qual o resultado disso? Então, esse gráfico aqui, ele vai mostrar a porcentagem de suicídios de cada grupo e os anos que a pessoa estava em risco, pensando do ano 0, seria o primeiro ano, até o ano 5, seria aqui o 4, tá? Quanto maior isso aqui, essas linhas, mais pessoas se mataram naquele grupo, tá? Então, um número meio surpreendente, pensar que o grupo tratamento foi o que mais teve mortes por suicídio, né? Foram 94 de 922 pessoas naquele grupo. O grupo que não recebeu nada, nem a terapia, nem o contato, teve 20 mortes de 242 pessoas. E o grupo contato teve 12 mortes por suicídio de 230. Tem pessoas que pararam de responder, mudaram de estado, esse tipo de coisa, tá? Mas isso traz um ponto. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, nossa, então a gente manda carta para as pessoas e não dá tratamento? Não é bem assim, porque uma especulação que o Motto faz todo sentido, é que as pessoas em tratamento podem ter sido o grupo mais clinicamente em risco para suicídio, no sentido avaliativo. Então, isso pode ter um problema maior. Tem que também fazer um trato estatístico desses números. São 922 de um grupo, 200 e tanto de outro, dos outros, aliás. Então, mas isso mostra como essa intervenção ela tem um efeito interessante. E ela pode ser aplicada em larga escala. Então, eu fico pensando assim, e se serviços de saúde adotassem, você pega pacientes que estão ali, internados, por Covid, por exemplo, que apresenta algum estresse psicológico, na hora que a pessoa sai, você tem os dados dela, manda esse tipo de contato, e-mail, WhatsApp, de tempos em tempos. Acho que isso pode ser um efeito interessante, sobretudo se você fizer alguma forma de screening ali quando a pessoa está internada, ou ela acessa algum serviço de saúde que, vamos dizer, não tem vaga para ela, você favorece esse tipo de apoio ou suporte social para ela, mesmo que breve.
E a gente viu que isso tem um efeito muito interessante. Tá? Então, é uma ideia. E aí a gente começa a ter outros problemas, né? Porque pessoas vão ter receios de ir a instituições de saúde pelo receio de poder se contaminar. Então, você também tem casos que você tem um filho pequeno em casa, então às vezes você sente que você não pode ir para poder cuidar de você, porque a criança vai ficar sozinha, você está em quarentena, você pode ter problema com relação à creche para poder deixar, enfim. Aí você tem todas as ramificações da pandemia que a gente vai ter que pensar em como resolver. Mas é uma ideia. Outra prevenção é pensar em hotspots. Então, são locais para suicídio que têm uma reputação para tal. Umas características são específicos, acessíveis, geralmente públicos. Então, em áreas metropolitanas, a gente pensa em estacionamento, prédio alto, ponte, trilhos, tá? Em áreas menos urbanas, penhascos, áreas florestais. Algumas intervenções são feitas. A Jane Pirkes e colaboradores fizeram uma revisão sistemática com meta-análise. É um critério científico bem interessante. Então, eles olharam basicamente 4 formas de você intervir. Restrição de acesso a meios letais, encorajamento de pedido de ajuda, aumentar a probabilidade de intervenção de uma terceira pessoa e encorajamento de reportagem responsável pela mídia. Então, eles olharam alguns estudos, tá? Então, aqui do lado esquerdo mostra os autores, o lugar, o método de suicídio. Aqui eu só ocultei porque, como eu não sei se vai ficar disponibilizado ou não, quais pessoas vão ver ou não, eu prefiro ocultar isso, tá? E vão colocar cada tipo de intervenção. Então, restrição de acesso a meios, o que eles fizeram. Então, instalaram uma cerca de tal altura, tá? Bloquearam certa rota para isso. Então, eles vão colocando aqui como que eles fizeram em cada estudo. Encorajamento de pedido de ajuda. Então, você vai aqui no estudo de King e Frost. Instalaram, disponibilizaram notícias, colocando o número dos samaritanos, tá? Coisas nesse sentido. E aumentar a probabilidade de intervenção por uma terceira pessoa. Eu vou falar bastante desse estudo de Lockley, colaboradores. Então, que eles acabaram adotando todas as 3 formas, tá? Então, como é que você restringe? Você instala cercas como essa, tá? Então, ela é feita de um jeito que alguém tentar pulá-la para tentar se matar é menos provável do que uma cerca que não tivesse as características dela. Encorajamento de pedido de ajuda é uma placa como essa, que eles acabam pondo, disponibilizando onde você consegue ajuda. Nessa terceira intervenção, de aumentar a probabilidade de uma terceira pessoa intervir, isso aí é uma imagem de uma câmera que ela vai pegar a movimentação de pessoas que tenham passado pela cerca em momentos de muita chuva, por exemplo, então em momentos de noite também, que às vezes a visibilidade fica complicada. Então aumenta a chance de, por exemplo, um guarda, um segurança poder passar por ali e fazer algum manejo breve com a pessoa. E aí, o encorajamento de reportagem, eles vão colocar algumas ideias. Então, você evita dar ênfase ao hotspot. Então, tem notícia que sai no jornal, pessoa se mata em tal lugar assim. Isso é um problema, tá? Você não descreve método utilizado, ponto. E você evidencia recursos para obter ajuda, tá? Teve uma pessoa no Brasil que tinha uma certa popularidade, que a pessoa ela se matou, ela deixou um bilhete suicida e foi muito noticiado, ou seja, o conteúdo do bilhete, que é uma coisa que a OMS orienta não fazer, foi noticiado o método que a pessoa usou para se matar, que também é uma coisa que não é orientado a não fazer. Então, esse tipo de coisa é bem complicada justamente pela ideia de exposição a suicídio de terceiros. Aumenta o risco de pessoas em crise tentarem se matar. Tá? É uma coisa que eu falo. Eu vi gente da área da saúde, inclusive, compartilhando isso, até porque tinha um conteúdo político ali na carta e tudo mais, que muita gente teve afinidade. Você compartilhar isso para querer promover saúde mental ou querer fazer
serviço, bem-estar social, na minha opinião, é tão eficaz quanto você pegar coronavírus, você vai no mercado, sem máscara, e você cochicha no ouvido de cada pessoa, fica em casa, sabe? Você pode até estar querendo fazer o bem, você está fazendo mais mal do que bem, eu te garanto, tá? Então aqui, eles põem, nesse estudo da Pirkes, eles vão colocar qual tipo de intervenção foi feita em cada estudo e a duração da observação, pré-intervenção e pós-intervenção, então quantos anos foram. Se você pegar aqui no primeiro estudo, fizeram restrição de acesso a meios letais, então durou 6 anos, período pré-intervenção, pós-intervenção 4 anos, total de suicídios, 19 pré-intervenção, 0 pós-intervenção. Eles põem aqui suicídios por ano para dar uma certa métrica, para ajudar na análise. Então, de modo geral, a intervenção que mais deu certo é a restrição de acesso a meios letais. Tá? Encorajamento de pedido de ajuda é uma intervenção promissora, tem um estudo que ele um pouco controverso, esse do Stephen Stack aqui, 2015. Só tem encorajamento de pedido de ajuda, mesma quantidade de anos observado, o número de suicídios quase triplicou. Então, ponto de atenção para a gente, tá? Essas são as referências. Então, quem quiser, gente, de novo, me escreve, eu passo numa boa. E muito obrigado. O e-mail tá aí para quem quiser. Acho que é isso da minha fala. Eu quis dar um tempo também pelas perguntas. Maravilha, beleza. Aí o canarinho pistola. Legal. Rubi, temos perguntas? Temos sim. Antes da pergunta, tem um comentário muito interessante que eu vi aqui no meio da Liane e da Raiz, dizendo: Murilo Bonitão roubou meu coração. Recadinho aí da Liane, que mais tarde, no outro dia, vai estar aqui com a gente também. Uma pergunta do David. Como as ações políticas para lidar com a pandemia, que no caso do Brasil foram confusas ou difusas, colaboram com a taxa de suicídio? Existe algum estudo em relação a isso? Ótima pergunta. Não que eu tenha achado, mas pensando em tudo que foi apresentado aqui, é razoável da gente imaginar que vai contribuir. Por um motivo também, você tem um senso de desconexão social, porque essencialmente, no lugar de você lidar com a pandemia com o efeito de nós versus o vírus, você está lidando entre grupo pró-presidente de um lado, grupo contra o presidente do outro. Isso dá muito problema, até quando você tem um arranjo que você vai fazer a quarentena com pessoas que pensam politicamente muito diferente de você. E aí a pessoa ela se sente, vamos dizer assim, autorizada a agir de uma certa maneira, porque certa figura política disse que é para fazer assim, que não dá nada. E aí você começa a ver aquilo, produz toda uma estimulação aversiva que é muito complicada de lidar. Ainda mais no ambiente onde você tem pouco suporte social. Tá? Durante a palestra, o Murilo até falou um pouco, né, de ações políticas nesse momento de pandemia. Achei interessante também como ele conseguiu linkar com outros assuntos. Na verdade, é toda uma questão de risco, então ele estava enumerando ali questões macroeconômicas ligadas à pandemia e outras ações políticas. Então, bem interessante também, eu achei. Mais perguntas, Rubi? Aliás, eu acho que a Rubi caiu. Deixa eu olhar aqui, então, aqui o YouTube é o mesmo. Aí, olha aqui o que tem. Deixa eu pegar na ordem. Então, tem gente aqui elogiando, falando que são bacanas os dados. O Rodrigo Silver está fazendo aqui um paralelo entre parte da sua fala, Murilo, e o que o Durkheim falava sobre suicídio, o sociólogo. Você vê esse tipo de relação também, Murilo? Eu não li Durkheim, eu preciso fazer essa meia-culpa, mas, salvo engano, ele fala justamente nessa questão de
desconexão social, de modo geral. E isso é muito trazido na literatura. O pessoal costuma pegar muito Durkheim. Não é sociólogo o outro, mas diz coisas parecidas. O Schneidman, ele é um dos pais da sociologia. E isso é incorporado nos modelos. Se você pegar o modelo do O'Connor, se você pegar ali no Quarter de Belongingness e coisas nesse sentido, ausência de suporte social pode ter um pouco a ver, vão em linha. Eu acho que é um olhar um pouco diferente, uma aprofundada comparado ao que o Durkheim falou. Então, vejo isso. Bacana. Legal. Tá. Estava aparecendo aqui que você estava falando, mas foi um atraso. Beleza. Bacana. Então, a questão da desconexão social talvez seja um dos fatores de risco mais importantes, que até deu para entender, Murilo, me corrija se eu estiver errado, tá? Até mesmo a questão macroeconômica que você descreveu, tem um pouco a ver com isso, né, se eu não estou contribuindo para os meus laços sociais, econômica, socialmente, em termos de recursos, isso também pode gerar algum afastamento. Faz sentido alguma relação nessa direção, Murilo? Ótima pergunta, PC. Sim, eu acho que pega mais esse aspecto econômico com um outro lado, que é aquela percepção de ser um fardo. Então, pense em alguém que você contribui com 80% da renda familiar, de repente você perde o emprego. Porque você perdeu o emprego em março. O padrão de vida cai significativamente, você recebe o auxílio emergencial, isso dá um certo respiro, de repente tem uma sinalização que vai diminuir. Isso enxuga muito mais o que você pode ou não fazer com aquilo, e você começa a ter uma sensação de se sentir não contribuinte. Eu acho que aí esse produto de contingência acho que amarra melhor com o que você está falando, e aí pode até ter uma coisa que pode pegar a desconexão social, essa pertença frustrada, de você ver outras pessoas que estão indo bem das pernas, pessoas próximas de você. Aí você pode se sentir meio fora da caixa, assim, um outro grupo. Aí o risco tende a aumentar. Tá? Bacana. Tem outras perguntas aqui interessantes. Eu não sei se há dados para isso, mas tem uma pergunta bacana da Natália Castro Oliveira. Ela está perguntando sobre quais países se destacaram na questão economia versus suicídios ou no combate em si aos suicídios. Tem dados já, alguma coisa nesse sentido, Murilo? Que se destacaram tanto na economia, pensando na Covid, e na questão de suicídios? Pelo que eu entendi da pergunta, eu imagino que ela esteja perguntando sobre cuidados com a economia versus cuidados com a saúde mental da população, e aí isso lendo por meio do número de suicídios. Então, pensando na época da Covid, certo? Isso, para a época da Covid. Cara, eu acho que a gente está num momento de fazer pesquisa, e o problema é esse, é uma pandemia que ela tem uma certa duração, que é muito complicado assim, de você lidar. Então, o mundo todo se debruçou em cima disso, e acho que o problema é esse. Geralmente, saúde mental é algo visto um pouco mais posteriormente. Acho que nossa sorte, entre aspas, é que, por tudo que a gente foi ver em outras pandemias, que é o que eu fui tentando trazer, a saúde mental apareceu mais recentemente nessa questão da Covid. Então, acho que a gente vai ter mais esforços nessa direção. Acho que esse é um ponto positivo. Países que se destacaram... No aspecto econômico, a gente tem que ver PIB, né, de segundo trimestre, principalmente, dos países. De cabeça eu não vou lembrar, sinceramente. Porque também você tem o PIB, você tem uma interpretação sobre o PIB também. Não adianta só olhar aquilo cravado. Eu vi gente falando, é o que eu falei na apresentação, putz, a China cresceu tanto. Sim, olha o primeiro trimestre, caiu muito. Tem esse problema. Então eu não vou lembrar de cabeça, mas eu sugiro ver aquilo e ver a interpretação de alguém da área de economia falando sobre aquilo. Acho que é algo mais fiel do que tomar minha palavra com isso. Sobre suicídio, acho que a gente vai descobrindo também ao longo do tempo. Geralmente o dado ele é um pouco atrasado. Então, já vi a Karen Scavassini falar que algumas regiões aumentou, outras diminuíram, mas
de novo, né, o quanto que é pela questão da Covid, o quanto é por outros fatores, como que seria num ano sem Covid. Então, acho que tem essas coisas que a gente precisa entender também. Senão a gente está correlacionando muitas coisas sem dar qualquer causalidade, que é perigoso, né? Gente responsável, talvez. Bacana. Tem uma outra pergunta aqui que eu achei também muito interessante, não sei o grau de complexidade dela, assim, para responder rápido, mas é o seguinte, o Calúnio, não sei o nome deste rapaz, mas é assim que ele aparece aqui nos comentários. Uma pergunta, enquanto psicólogos, poderíamos pensar em algum tipo de intervenção em larga escala, fora do consultório, que não dependa de instituições políticas? Você pode pensar em qualquer ação de ONG que faça algo em mais larga escala, que não dependa de uma mediação política. Acho que a questão é que tipo de intervenção. Supor que hospitais façam isso, hospitais de uma rede privada, por exemplo, faça esse tipo de caring letters. Você pode estar fazendo isso sem depender dessa mediação. Aí começa a entrar toda uma discussão um pouco mais complicada que, putz, você pode ter uma ação psicológica para isso, médica para isso, agora suicídio é um fenômeno multifatorial que muitas coisas contribuem para isso. Então, o aspecto econômico, então, aspecto educacional, enfim, tem N coisas que vão contribuir para alguém tentar se matar ou não. Então, você pode ter ação em várias frentes. Esse que é o lado bom de um fenômeno complexo e multifatorial. Então, você pode fazer intervenções em escolas. Meu projeto de mestrado é basicamente ensinar profissionais de escolas públicas a identificar alguém que possa estar em risco para suicídio, fazer uma intervenção breve para a pessoa ficar viva e encaminhar para uma ajuda especializada. Essa era a ideia até março. Era isso. Veio março, tive que dar uma ajustada, vamos ver o que sai. Mas a intervenção é a mesma, porque dessa forma você mobiliza mais pessoas a fazer essa intervenção breve e a encaminhar para alguém que consiga fazer uma intervenção melhor. Acho que respondendo bem por cima seria por aí. Legal, muito bacana. Eu tenho uma pergunta, Murilo, uma pergunta minha mesmo. Você mostrou o modelo IMV, eu já tinha ouvido falar dele antes também. Ele parece super interessante. Tem algum artigo brasileiro ou em português que mencione o IMV ou de alguma maneira explique algum texto em português? Artigo científico publicado não. Tem textos do Thiago Zortea, que é mais em um blog, que ele escreveu no Comportamento e Sociedade, que vão explicar em linhas gerais. Tem alguns textos que eu escrevi para o Comporte que eu falo levemente dele. Então, tem um que eu escrevi sobre suicídio e Covid, que eu trago um pouco de como ele pode agir para a gente entender esse fenômeno. Mas artigo publicado ainda não. Sei que o Zortea está matutando algumas coisas com relação a isso. Posso passar também, se alguém tiver interesse, me escreve. Beleza. Eu acho que é isso, então, Murilo. A gente está aqui em cima do horário. Queria te agradecer muito pelo aceite do convite, muito bacana. Inclusive, é um assunto super comentado e super solicitado a ser falado mais em psicologia. E curioso como a gente não tem programas de formação tão sólidos nos cursos de graduação sobre esse assunto. Então, acaba sendo um dos temas mais relevantes possíveis para a gente poder abordar na JAC, super bem representado e falado por você. Então, a gente fica também muito grato a você, Murilo. Gente, eu que agradeço, foi um prazer. Espero ter contribuído. Sei que não é de uma forma otimista, mas aquela história, né? A realidade é o que ela é. Então, fico à disposição também. Se precisarem de mais alguma coisa, novamente, obrigado. Tá ótimo. Muito obrigado você, Murilo.